A primeira super quarta do ano concentrou as atenções dos investidores nos rumos da política monetária no Brasil e também nos Estados Unidos. O Banco Central e o Federal Reserve mantiveram as taxas de juros, decisões amplamente esperadas pelo mercado. A gente tem um convidado especial para entender melhor os impactos dessa super quarta e, naturalmente, projetar as próximas reuniões. Professor e economista-chefe na análise econômica, André Galhardo, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Sempre quando possível, o André participa aqui dos nossos programas e telejornais. André, muito obrigado pela gentileza, mais uma vez, em participar aqui do Jornal Jovem Pan. Boa noite, Caniato. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer sempre falar com vocês. Separar a primeira resposta em duas partes. Primeiro a gente fala do Brasil, depois dos Estados Unidos. No Brasil, há algumas semanas havia uma expectativa de que nessa primeira reunião poderia ter uma redução na taxa de juros. Depois o mercado entendeu que não, que isso provavelmente ficará para o mês de março. Dito e feito, né? Manutenção na taxa de 15%. Era isso mesmo? Nenhuma surpresa? O que a gente pode esperar para março? Era isso mesmo, Caniato. Eu mesmo esperava, dados os sinais da economia brasileira, que havia um espaço, né? Eu achava que havia um espaço para um corte de juros em dezembro, não é nem em janeiro. Na verdade, a gente já está. Essa é uma discussão ampla, né? O mercado todo e o próprio Banco Central vem discutindo sobre o timing, né, desse início do que a gente chama de flexibilização da política monetária, que nada mais é que o início do ciclo de cortes de juros por aqui. Não aconteceu em dezembro, e aí nós mudamos as nossas projeções, não aconteceu em janeiro também, e agora, segundo o próprio Banco Central, pela primeira vez, depois de 5 reuniões consecutivas de manutenção dessa taxa de juros, pela primeira vez, logo no comunicado expedido após a decisão, o Banco Central, o Copom, disse que é possível um corte de juros em março. Eu digo é possível e está praticamente certo, porque ele mesmo disse, né, o Copom, disse que em se mantendo o cenário que eles acreditam que vai acontecer, uma taxa de juros, o Copom antevê um corte de juros para a segunda reunião de 2026, que vai acontecer em março. Então, aqui no Brasil, depois de uma longa espera, nós temos a taxa de juros mais alta em 20 anos, Caniato. Então, depois de uma longa espera, aparentemente, vem o início do ciclo de cortes de juros aqui no Brasil a partir da segunda reunião de 2026, a segunda reunião do Copom esse ano. Pois é, agora nos Estados Unidos, o Federal Reserve também optou pela manutenção, só que não foi uma decisão unânime. Agora, muitos norte-americanos entendiam que poderia acontecer uma redução por conta da pressão de Donald Trump. O que a gente pode esperar? Qual é o cenário do Federal Reserve quando a gente olha para a taxa de juros dos Estados Unidos, André? Olha, Caniato, a situação do Brasil e dos Estados Unidos são diferentes. Por lá, apesar de muitos economistas, inclusive eu, esperar um processo de desaceleração da atividade econômica, desaceleração da economia norte-americana, isso não aconteceu. Inclusive, vários indicadores que vêm saindo ao longo dos últimos meses mostram que a economia americana segue muito forte. Então, lá de fato existe um temor de que, se começar a cortar os juros de qualquer forma, de qualquer jeito, a qualquer custo, como, por exemplo, pretende o Donald Trump, isso poderia, na teoria, o que dizem os manuais macroeconômicos, isso poderia desencadear uma resiliência da inflação. A inflação poderia ficar alta por mais tempo. Então, lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Existem sinais de acomodação no mercado de trabalho, o mercado de trabalho americano está um pouco mais fraco, e isso é que gera um pouco do debate. Poderia cortar, não poderia? Bom, o que aconteceu é que depois de 3 cortes consecutivos por lá, dessa vez o Comitê de Política Monetária deles, equivalente ao nosso Copom, decidiu manter a taxa básica de juros inalterada. É o que parece que vai acontecer também na segunda reunião do ano, que também acontece em março por lá. Aliás, dificilmente o Fed optará por um corte de juros antes de abril, na terceira reunião do ano, e a última da qual participará o atual presidente do Banco Central americano. Como você bem disse, Caniato, a decisão não foi unânime. 2 dirigentes dos 12 que votam lá na política monetária, ali na taxa de juros, 2 votaram por um corte. Um deles, um diretor recém-indicado por Donald Trump, entrou em setembro ali dentro do conselho que vota pela taxa de juros. Ele, mais uma vez,
votou. Eu digo mais uma vez que a última reunião o Fed havia cortado, mas ele havia optado por um corte maior. Dessa vez, ele, junto com outro diretor, votaram por um corte, enquanto a maioria votou pela manutenção. Em resumo, o Banco Central norte-americano decidiu pausar o ciclo de cortes de juros por lá e dificilmente retomará esse ciclo de cortes antes de abril, na última reunião de Jerome Powell, o atual presidente do Fed. Perspectivas econômicas em destaque no Jornal Jovem Pan. André Galhardo, ao vivo aqui com a gente. André, peço licença, a Maria de Carli fará a próxima pergunta. Oi, André, boa noite. Bom, o Fed e o Trump vivem uma verdadeira queda de braço. Você mesmo mencionou aí, pincelou o que acontece, e recentemente o Trump já indicou o seu preferido para substituir o Powell, que é o Kevin Walsh, que tem passagem também anterior no Fed. Nesse sentido, o que a gente pode esperar desse novo possível presidente aí do Fed? Se ele, de fato, primeiro vai ter o apoio do Congresso, que está bem chateado com o Trump por conta da questão criminal envolvendo o Powell, toda essa queda de braço, e se o Walsh vai ser um yes sir do Donald Trump ou vai ter autonomia para conseguir aí aplicar e preservar a independência do Fed. Bom, obrigado pela pergunta. É difícil de saber, né? Assim, a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, quando nós tivemos a mudança na presidência do Banco Central, falou-se muito sobre o Galípolo, que o Galípolo ia fazer uma política muito diferente da do Campos Neto, e na verdade, quando a gente olha para a política monetária, o Galípolo tem sido muito mais duro do que o Campos Neto foi. Então, ele mesmo disse publicamente, os modelos do Banco Central brasileiro indicam uma taxa de inflação em 3,2%, e ele falou que a meta é 3, e não 3,2, nem 3,3, então tem sido duríssimo. Eu chamo a atenção para o caso brasileiro, porque isso pode acontecer nos Estados Unidos. Embora o Trump tenha ali 3 indicações, né, em maio, incluindo a presidência do Banco Central norte-americano, o Federal Reserve é composto por muitos membros, né? Tem muita gente ali, muitos técnicos, os próprios diretores que tomam as decisões. Mesmo que o Kevin ele tenha interesse em atender aos pedidos de Donald Trump, não é tão simples quanto parece. A gente sabe que, eventualmente, as diretorias que não estão diretamente ligadas à política monetária podem seguir o voto do presidente ou o voto do diretor de política monetária. Eles podem influenciar outros votos de diretorias que não estão diretamente ligadas às questões econômicas, de fato, ou às questões de política monetária. No entanto, é difícil imaginar que os 3 indicados pelo Trump deturpariam tanto os interesses do Banco Central dos Estados Unidos, que é combater a inflação e fomentar o pleno emprego, de tal modo que isso pudesse ocasionar quedas de juros muito abruptas, etc. Eu acho difícil. Em se tratando dos Estados Unidos, do governo Trump, a gente pode esperar de tudo, mas eu acho difícil que a mudança na presidência do Fed seja capaz de mudar a forma como o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, tem conduzido a sua política monetária. Como eu disse, posso estar enganado. Mas lá antes, aqui, voltando para o Brasil, só para a gente contextualizar, eu e vários colegas, né, economistas, nós havíamos falado que dificilmente o Galípolo, mesmo com vários diretores já indicados por esse governo, mudariam a forma como a gente lida com a política monetária. Eu acho que isso deve se repetir nos Estados Unidos. O Trump tem total direito de falar sobre os seus interesses em juros menores, etc., peca ao acusar o Jerome Powell, o atual presidente do Fed, né, de um monte de coisa, né, agredi-lo sempre que pode. No entanto, é direito do presidente americano querer taxas de juros mais baixas, né, inclusive de interesse político. Agora, se isso vai se traduzir numa ingerência, diminuição da independência do Banco Central americano, acho difícil. É uma questão importante, a gente precisa ficar de olho, é o que todo mundo tem falado, né? O que está em jogo, nada mais, nada menos que a independência do Banco Central dos bancos centrais. As decisões tomadas pelo Fed e pelo Banco Central, manutenção na taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos e, claro, perspectivas econômicas tratadas com André Galhardo, ao vivo aqui na programação. André, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, bom fim de sábado, bom fim de semana e volte mais vezes. Eu que agradeço, Caniato. Um abraço.